Se você não está vendendo em lançamentos, talvez não seja falta de cliente, seja excesso de erros. E hoje eu vou te mostrar como evitá-los para parar de perder dinheiro. O primeiro erro que talvez você esteja cometendo e que está deixando dinheiro na mesa é ser um apresentador de imóveis. Se você está indo com o cliente para visita e está preocupado em apresentar simplesmente o imóvel para o seu cliente, eu tenho que te dizer que você está sim deixando dinheiro na mesa. O primeiro atendimento pode ser que seja realizada a venda naquele primeiro atendimento, mas isso não é regra, é exceção. Como regra, você tem que partir que você vai para um primeiro atendimento para de fato entender o que o seu cliente está buscando. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, os clientes que entram, eles não estão prontos para comprar aquele imóvel. Então você tem que ter a consciência de que esse cliente precisa ser entendido para você conseguir encontrar o imóvel ideal para esse cliente. E quando você tem essa virada de chave para de ser um apresentador de imóveis, o seu cliente ele vai começar a te ver como alguém interessante, que você começou a fazer perguntas interessantes para esse cliente e você começa de fato a entender o que ele está procurando. Quando você entende o cliente, você vende. A minha sugestão para você começar hoje, já melhorando só nessa primeira técnica aqui que eu estou te passando é, ao invés de entrar no decorado, entrar no stand de vendas, ficar apresentando e não ouvir o cliente, começa a fazer perguntas para entender de fato o que esse cliente está procurando. Perguntas abertas que comecem como, quem, quanto. São perguntas que de fato vai fazer o cliente pensar e te abrir o que de fato ele está querendo. Então a minha dica é essa, converse com o seu cliente, faça perguntas intercaladas enquanto você apresenta o imóvel e para de ser um apresentador de imóvel. O segundo erro, que às vezes pode estar sendo inconsciente, mas que está matando as suas vendas, é falar demais e não ouvir o cliente. Eu tenho situações onde eu passei aqui com meus parceiros, onde eu pude atender junto, e dentro dos atendimentos nós identificamos o porquê o corretor não estava vendendo. E o corretor super especialista, trazendo demanda sempre, nichado, só que na hora que estava com o cliente, não deixava o cliente falar. E quando você não deixa o cliente falar, você não entende o que o cliente está procurando, que eu acabei de falar agora no erro anterior, e 2, você cria uma desconexão com o seu cliente. Você conecta com o cliente quando vocês conversam, quando vocês dialogam, quando você faz pergunta aberta, ele te responde, você começa a entender de fato o que o cliente está procurando. E quando você se cala, e os meus atendimentos, eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, eu nunca fui aquele vendedor falador assim. E eu sempre fui muito de ouvir cliente. Então, isso de fato muda o seu jogo e traz mais resultado para a sua operação. Se você começar a ir para os seus atendimentos, em vez de querer ficar falando, ouvir o que o seu cliente está falando, o jogo muda de uma forma que você não acredita. Porque você gera conexão novamente com o cliente, em vez de desconectar, você conecta. Porque você já percebeu em alguns momentos que uma pessoa te faz uma pergunta e sem antes de você terminar de responder, essa pessoa ela te corta e já fala sobre ela sem antes ouvir você? Isso aí de fato dá um distanciamento entre você e seu cliente impressionante. Então se você fez uma pergunta para o cliente, fecha a tua boquinha, espera ele falar, ouve com atenção e depois responde aquilo ou faça outra pergunta conectada com aquilo. Muitas vezes a gente está perguntando para responder, já está pensando em qual resposta a gente vai dar. Mas não, respira, ouve o seu cliente, entende ele, para de falar tanto. Os clientes muitas vezes não querem saber da nossa vida. Eu sou corretor de imóveis, eu tenho propriedade no que eu estou falando. A gente tem que mostrar para eles que a gente está interessado em resolver o problema deles. E para resolver o problema, a gente precisa entender. Então esse é o segundo erro que eu tenho certeza que se você mudar só esse erro também aí, você já vai virar a chavinha do teu negócio e vai gerar muita comissão. O terceiro erro que talvez você esteja cometendo aí na sua operação, é uma que eu já falei aqui nos meus vídeos, é não prospectar. Achar que só indicação vai funcionar, achar que o cliente vai vir aí de canais passivos. E na verdade, se você é um corretor de lançamento,
O seu principal trabalho é prospecção diária. Você tem sempre que estar prospectando. Quando você entra no seu 1 a 3 meses, que a gente fala aí que é o tempo de maturação do corretor iniciante, esses 3 primeiros meses você tem que fazer um volume absurdo de prospecção. E é óbvio que você não vai ficar fazendo essa prospecção em massa, dessa forma tão intensa para o resto da vida. Mas nesse primeiro momento você precisa sim fazer uma prospecção super ativa, uma prospecção intensa para encher sua carteira e depois você começar a ter um entendimento ali das suas próximas etapas ali dentro do funil, para ver onde você precisa ir melhorando. Mas sem cliente, o corretor não trabalha. E eu falei aqui de 1 a 3 meses, mas se você de repente é um corretor que faz um bom tempo aí, que saiu do mercado, está voltando, é a mesma coisa, você precisa criar carteira de novo. Tem que fazer uma prospecção super ativa para conseguir trazer bastante cliente para a tua base. E se você já é um corretor que está vendendo todos os meses, você sabe já do que eu estou falando. Porque você provavelmente está vendendo, você está prospectando ao mesmo tempo que está vendendo, a tua máquina não para, porque sempre está entrando cliente novo e sempre está caindo cliente ali e comissão no seu bolso. Então, a dica 3, que se você não estiver fazendo, você está perdendo muito dinheiro. Ou às vezes não está nem ganhando e está pensando em sair do mercado. É não prospectar. Vai prospectar, tira todo o ruído de pessoas ao redor e foca em prospecção. Eu tenho certeza que isso muda teu jogo. E prospecção pode ser qualquer canal. Pode ser networking, aumentar sua rede de networking. Pode ser lista fria, pode ser geração de leads, pode ser o que for, mas você tem sempre que estar falando com pessoas. Corretor que não está falando com pessoas tem prazo curto na corretagem. E o erro número 4 que eu quero trazer para vocês aqui é não estudar o produto. Eu já ouvi corretor falando assim: ô cliente, acabei de chegar, nós vamos conhecer esse imóvel junto. Cara, você já deu um tiro no pé, esquece que você já perdeu a credibilidade, e qualquer conexão que você possa ter com esse cliente, porque o cara tá deixando um sonho na sua mão e você tá indo conhecer junto com ele. Dentro do nosso método de trabalho, nós trabalhamos de uma forma consultiva, onde nós entendemos o que o cliente quer. E para a gente entender o que o cliente quer e direcionar, nós temos que ser especialista naquele produto. Se você é um corretor que trabalha lançamentos imobiliários, que é o foco dos nossos vídeos aqui, você pode começar, assim como eu comecei lá atrás, em 2017, pegando um contrato de venda e estudando ele de cabo a rabo. Dentro de um contrato, você sabe desde a implantação até a matrícula, tudo que contém ali dentro daquele imóvel. Isso te torna um especialista. E aí você começa a trazer autoridade para o cliente, porque sempre que ele te pergunta algo, você tem a resposta certa. Quer ver você perder venda? É você ir para um atendimento com o cliente te fazer perguntas e você não saber. Tá certo, às vezes você tem uma pergunta ou outra que você não sabe, afinal são tantas que a gente tem aí no mercado. Mas se ele perceber despreparo é diferente de você não ter uma resposta para uma pergunta. Mas se você estiver despreparado atendendo ele, com certeza você vai terminar o atendimento e ele vai fugir, não vai mais responder o WhatsApp, não vai mais atender suas ligações, porque de fato ele vai procurar outro corretor que entenda do assunto e vai conseguir direcionar ele para o produto que ele procura. Então essa dica é fundamental, porque instintivamente você desconecta do cliente quando você não tem a resposta que ele procura e ele vê em você não uma autoridade, sim alguém querendo só pegar o dinheiro dele. E o quinto erro que talvez você esteja cometendo aí é que você está passando muita informação pelo WhatsApp para o seu cliente e não gera valor e atratividade para ele ir para o presencial. E é no presencial que a magia acontece. Veja bem, já vi várias vendas acontecendo pelo WhatsApp. Não vou dizer que o WhatsApp não deve ser utilizado. Acho sim que é uma ferramenta super produtiva. Temos pessoas aqui que só de WhatsApp venderam muito. Mas eu preciso te dizer que no WhatsApp você está dentro da zona de conforto do seu cliente. E ao mesmo tempo que ele está falando com você pelo WhatsApp, ele pode estar falando com várias outras pessoas também pelo WhatsApp. E aí, quando você não traz esse cara para o atendimento presencial, ele não entende o profissional tão sofisticado e de qualidade que você é. Porque enquanto você está ali no WhatsApp, você é apenas mais um, como vários outros que estão conversando com ele pelo WhatsApp.
quando você traz esse cara com um atendimento presencial e você mostra que você entende do produto, que paralelo a esse produto que você está levando ele, tem mais 2 outros produtos que se encaixam no que ele está procurando, que você pode montar um fluxo de pagamento personalizado dentro do bolso dele, que você consegue direcionar ele por todas as vias ali do mercado imobiliário, eu tenho certeza que a tua conversão ela aumenta demais do que ficar só mandando mensagem no WhatsApp. E aqui dentro da Citrone, nós somos pautados dentro da metodologia QR, que é do Guilherme Machado. Grande abraço aí, Guilherme. Nós temos um funil de 6 etapas, então nós conseguimos identificar em cada etapa onde que o corretor está tendo mais dificuldade. E dentro disso, eu percebo que hoje nós tivemos algumas situações onde eu consigo perceber que o corretor que manda muita mensagem pelo WhatsApp, manda fluxo antecipado, manda informações e tenta já chegar em proposta direto do WhatsApp sem antes ir para a visita, é a galera que tende a patinar um pouquinho mais. Claro, dentro do nosso processo, como a gente consegue identificar isso, a gente dá treinamentos, dá direcionamentos para essas pessoas conseguirem, de fato, desestagnar, né? Que está estagnado na etapa ali de atendimento, conversando pelo WhatsApp, consegue ir para a etapa de venda. Então, aqui a gente consegue direcionar isso e eu vejo claramente que pessoas que ficam passando muita mensagem não conseguem descer o cliente para agendamento / visita. E essa é a dica primordial que a gente vive na prática e eu estou passando para você aí. Foca nas suas abordagens, primeiramente por ligação, e na ligação, o quanto mais rápido possível você conseguir da entrada daquele lead, que a rapidez também ela muda o jogo. Se o cliente entrou, tá quentinho ali, acabou de descadastrar com interesse, deixou o e-mail, nome, telefone, e você pegou o telefone e já abordou focado em agendamento, o jogo, a partir dali eu tenho certeza que vai virar. Você vai conseguir fazer muito mais agendamento, consequentemente mais visita, você vai estar entendendo mais o cliente, porque eu ensinei aqui nos erros anteriores, você vai começar a ouvir mais seu cliente, você vai estar focado, nichado, e agora agendando, tenho certeza que só esse vídeo aqui, se você aplicar essas 5 recomendações, você vai mudar o seu game. O corretor não quebra por falta de oportunidade. O corretor ele quebra por insistir nos mesmos erros. Se você quer jogar sério em lançamentos imobiliários, volta nesse vídeo, veja todos os erros e veja qual você vai corrigir ainda hoje. Se fez sentido para você, salva esse conteúdo, manda para aquele amigo que está estagnado, que não está conseguindo gerar visita e se inscreve aqui. Eu vou te mostrar na prática como sair do comum e virar referência em lançamentos imobiliários.